gente postar lá, né? Estamos gravando aqui a aula. Vamos lá. Gravando a aula. Quem foi que chegou agora aqui? Eu não vi. Eduardo, Mônica, Beatriz, Letícia, Eloá, Alain. Quem é o outro que chegou? Acho que é Douglas. É Douglas? É o outro que chegou agora? Douglas entrou? Para mim, quem entrou? Douglas tá na aula, não. Mas ele entrou agora. Vamos lá. Mas vamos aqui. Tem duas pessoas aqui pedindo para entrar. É JN. Quem é JN? JN? Não sei quem é JN. Não. João Neto. Não, porque Ah, João tudo Neto. abreviando o nome, só porque o outro colocou VK e agora todo mundo vai colocar as iniciais. Daqui a pouco vem eu com LV. Não é L o quê? LV. Aí E eu com EM. Aí eu vou botar LG. Aí é uma marca de celular, de televisão, né? LG, né? Eu com M. Não é M. LM. Eu vou colocar LV. E eu vou botar LG. Pronto. Mas vamos lá, pessoal. Pronto. Pronto? Vamos lá. Começando aqui. Pronto, vamos aqui. Estou gravando a aula porque a gente vai falar muito para poder passar a atividade para vocês, certo, pessoal? A gente está dando a aula do assunto para poder ter a atividade, porque não adianta eu ir lá com a atividade se você não sabe do assunto. Mas já é a quarta vez que João Neto está pedindo para entrar. É a quarta. Aqui, tem 3 pedindo e agora a quarta. Vamos lá. Pessoal, eu falei para vocês das mudanças de estados físicos e assim, na natureza, tudo que existe na natureza, pessoal, tudo, sem exceção, ele está em um desses estados físicos aí. Só tem 3 estados físicos, viu? Só tem esses 3. Sólido, líquido ou gasoso. Não tem outro estado físico. Não existe. Não existe um quarto estado físico. Apesar de hoje, os cientistas já acharem, né, os cientistas, que lembre-se de uma coisa, em ciências que a gente estuda, né, nada é definitivo em ciências. Coisas que no passado se pensava de um jeito, hoje se prova que é de outro jeito. Porque a ciência é uma constante descoberta. Coisas que se pensava, hoje não se pensa mais. Vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, lá no sétimo ano, vocês estudaram os animais, não foi? Os seres vivos? Foi ou não foi? Aí vocês estudaram lá, falar de uma coisa lá que era seleção natural. Não foi seleção natural? Muitos anos, pessoal, a seleção natural não foi aceita por ninguém, por nenhum cientista. A seleção natural só foi aceita depois que Charles Darwin, né, fez uma viagem e escreveu um livro publicado como o nome de A Origem das Espécies. Esse livro dele, foi uma viagem no navio, ele foi lá com as ilhas, acho que vocês já ouviram falar, as Ilhas Galápagos, né? Onde tem umas tartarugas que têm 300 anos, outra de 500 anos, sei o que, tem tartarugas enormes lá nessas ilhas. Tem essas tartarugas gigantes lá. Ele viu a evolução dos seres vivos lá. Por exemplo, lá tem uma espécie de iguana lá. Iguana é o camaleão, que a gente chama aqui nosso, né? Porque o camaleão de verdade, ele só tem, não tem aqui, né? Tem mais para a banda da Ásia, para as florestas, né? Daquelas florestas lá não é na nossa floresta aqui, não tem camaleão. Nós não temos camaleão. Nós temos iguana, né? E os iguanas, eles são animais totalmente terrestres. Sobe em árvore, come folha, come não sei o quê, né? Come inseto, come essas coisas. E esses iguanas que vivem lá em Galápagos, lá nas Ilhas Galápagos, um dia vocês puderem assistir um documentário sobre as Ilhas Galápagos, vocês vão ficar encantados. Esses iguanas, eles acredita-se que por acaso eles caíram no mar e foram parar nessa ilha. Como eles não têm como sair dessa ilha, eles não têm como sair de lá, porque é uma ilha no meio do oceano, não tem como sair de lá dessa ilha. Então, eles desenvolveram uma característica importante lá nessa ilha. Ao invés deles morrerem lá de fome, na ilha, eles desenvolveram a seguinte coisa. Eles vão comer no fundo do mar. Eles mergulham e vão comer as algas que estão lá no fundo do mar. Eles mordem, raspam
as pedras com os dentes e come isso. Aí ele ficou imaginando, disse, como é que pode o iguana fazer isso? Ele está na água salgada, comendo essas algas que têm sal. Aí como é que ele sobrevive com essa ruma de sal que ele não pode fazer isso? Ele não pode. Eles são animais de sangue frio. Não, esse sal ele não tem como eliminar. Sabe o que esses iguanas fizeram? Eles desenvolveram um negócio lá, uma espécie de espirro. Eles espirram, quando eles comem a água lá, aí eles voltam para a terra para se aquecer, né? Eles ficam se aquecendo no sol. Vocês sabem muito bem disso, né? Que os répteis têm sangue frio, eles não têm um sangue quente como nós. Os répteis, para poder o metabolismo deles funcionar, o corpo deles funcionar, eles precisam se aquecer. Ficar no sol, pegar a quentura do sol para poder se aquecer. É por isso que quando eu era pequeno, quando eu ia caçar tejo lá no sítio, eu só saía lá para as 10 horas do dia, porque eu sabia que de manhã bem cedinho os tejos não estão no meio da rua, porque eles saem dos buracos dele para se aquecer, para o metabolismo dele funcionar. É assim que funciona os répteis. E esses iguanas desenvolveram isso. Eles mergulham, depois saem, ficam em pé lá e no sol, tomando sol e espirrando, para jogar o sal que eles ingeriram para fora. Eles espirram para jogar esse sal. Então, Darwin ficou impressionado com esses animais de lá de Galápagos, não só os iguanas, mas todos os animais de lá, como eles mudaram os hábitos deles para fazer isso, né? Para se adaptar. Então, vocês aprenderam isso, né? Por exemplo, aí a partir daí foi dito, né, que existe uma seleção natural, que só os fortes sobrevivem. Tem também aquela historinha da girafa, né, que os cientistas encontraram esqueletos, né, fósseis de girafa do pescoço pequeno e girafa do pescoço grande. Só que hoje ninguém mais vê uma girafa do pescoço pequeno. Aí imagina, a primeira teoria, né, a teoria primeira teoria que foi criada foi a teoria de um cara lá que disse que era a teoria da lei do uso e do desuso. Que lei é essa? Ele dizia assim, que tudo que é usado cresce. Aí ele dizia que as girafas não têm mais o pescoço pequeno porque elas esticavam o pescoço para comer as ramas das árvores. Como elas esticando o pescoço, os pescoços foram crescendo. E elas ficaram com o pescoço grande. Na realidade, Charles Darwin, através da seleção natural, ele mostrou que não é verdade. O que acontece? E muitos anos foi aceito isso, pessoal. Essa lei, a lei do uso e do desuso. Tudo que usa, cresce. Sempre para a pessoa, se fosse verdade, a gente usasse um braço, né? Para puxar uma coisa, o braço ia crescer, daqui a pouco o braço estava arrastando no chão. A pessoa andando, puxando o braço, arrastando no chão, porque eu estou usando meu braço, vai crescer. Isso era aceito pelos cientistas. E com muito tempo depois, não foi mais aceito. Porque quando Charles Darwin mostrou a seleção natural, ele mostrou, por exemplo, que as girafas, na realidade, existiam dois tipos de girafas. Girafas do pescoço grande e girafas do pescoço pequeno. Só que, devido à escassez de alimento, os alimentos serem difíceis, as girafas de pescoço pequeno morreram de fome, devido a não ter alimento aqui embaixo, né? Alimento baixo. E as girafas de pescoço grande podiam pegar as árvores mais altas. Então, o que aconteceu? Morreram, as outras morreram de fome, e só sobrou girafa do pescoço grande, que, obviamente, se reproduziram e produziram animais também do pescoço grande. As pequenas morreram de fome, na época que teve a escassez de alimento. Olha só que coisa interessante, né? Então, só fazendo aqui um parênteses para vocês, para mostrar a vocês que na ciência nada é definitivo. Uma coisa que a gente está dizendo aqui hoje, em ciências, pode ser que amanhã alguém descubra uma coisa e diga que não é verdade, certo? A gente está dizendo hoje, a gente está dizendo o que está escrito hoje. Daqui a 10 anos, eu não posso garantir que o que está escrito hoje continua do mesmo jeito, certo? Ninguém pode garantir. Ciências é um eterno descobrir. Uma pessoa diz uma coisa, outra já diz outra, certo? Então, preste atenção aqui. Segundo os cientistas, na natureza existem 3 estados físicos, certo? Hoje já tem um grupo de cientistas que defende que não. Existe um 4º estado físico da matéria.
Da matéria. Tudo que é matéria, né? Tudo que existe na natureza é matéria. O que é matéria? Existe o quarto estado físico. E eles dizem que nós temos estado sólido, ó, vamos ver. Sólido, líquido e gasoso, né? Ou estado de vapor, assim como queira, né? Gasoso ou estado de vapor. Que quarto estado físico seria esse? Eles dizem que no interior de uma estrela, como por exemplo o interior do Sol, que é uma estrela, né? Você sabe que o Sol é uma estrela, né? Inclusive a estrela que está mais perto da gente, né? Por isso que a gente tem o calor do Sol, porque é a estrela que a gente gira ao redor dele e a estrela que a gente está mais perto dela. Os cientistas dizem que no interior dessas estrelas é tão quente, mas é tão quente, que a matéria que se encontra no interior dessa estrela não está nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem no estado gasoso. Ela está no quarto estado físico, que eles chamam estado de plasma. Certo? Como seria esse estado de plasma? Seria mais ou menos assim. Quem já queimou plástico? Você já queimou plástico, um pedaço de plástico? Você viu como é que fica? Eu já. Como é que fica o pedaço de plástico? Fica, sei lá, engiado. Não, mas quando queima, né? Fica assim, fica mole, né? Esticando, né? Estranho. Pingando. Não é um negócio assim, nem é líquido, nem é sólido, né? Assim fica. Pronto. Então, os cientistas dizem que existe esse quarto estado físico. Já tem pessoas admitindo que é verdade, e daqui uns dias, quem sabe, vão provar que é verdade mesmo e vão admitir para isso. Mas, no momento, agora, nós conhecemos da matéria que quatro? 3 estados físicos, certo? Pode ter o quarto? Pode. Quem disse que não pode? Pode ter, que ninguém sabe daqui a uns tempos. Então, o que é que ocorre? A matéria muda de estado físico. Ela passa de um estado físico para outro. Passa de um estado para outro. Então, umas coisas que nós temos que saber. Aqui no livro de vocês, na página 16, né? Página 16, ó, 15, 16 aqui. Na página 16, vocês estão com o livro aí, tem assim. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. O que é isso? Temperatura de fusão é a temperatura em que as coisas passam do estado sólido para o estado líquido, certo? Fusão, por exemplo, a temperatura em que a água passa do estado sólido, ou seja, que o gelo derrete e vira água. E também a temperatura em que a água vira gelo. Olha só, vamos prestar atenção. A temperatura de fusão é a temperatura em que as coisas passam do estado sólido para o líquido e a temperatura em que as coisas passam do estado líquido para o sólido, certo? É a mesma coisa, temperatura de fusão. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Se eu colocar uma vasilha com água na geladeira, ela vai virar gelo a 0 graus Celsius. 0 graus, a bicha vai ficar lá com 0 graus, até não existir mais água, virar tudo gelo, certo? Depois que virar tudo gelo aí, é que a temperatura vai começar a baixar e vai ficar menor do que 0. Do mesmo jeito, se eu tirar essa vasilha da geladeira e colocar ela aqui fora, certo? Colocar aqui fora, ela vai derreter, ela vai virar água líquida. É assim? O que vai acontecer? Enquanto não derreter o último pedacinho de gelo que tiver dentro da água, ela vai continuar a 0 graus. Não vai mudar, certo? Vai continuar a 0 graus, 0 graus, 0 graus, 0 graus, até derreter. Quando derreter todinho, que não tiver mais gelo aí, é que a temperatura vai mudar. Entenderam aí como é interessante? A temperatura de fusão é essa, certo? Olha, é uma temperatura característica na qual determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. Ou seja, a temperatura de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, quando eu aqueço ela, ou que ela passa do estado líquido para o sólido quando eu resfrio ela. Entenderam aí como é interessante? Certo? Prestem atenção. Outra temperatura é a temperatura de ebulição. Sim, a temperatura de fusão também é chamado ponto de fusão, certo? Como também a temperatura de ebulição é chamada de ponto de ebulição. Por exemplo, temperatura de ebulição. Qual seria a temperatura de ebulição?
Temperatura de ebulição é a temperatura em que uma coisa começa a ferver. Ela começa a ferver e a evaporar. A temperatura da água, a água começa a virar vapor a 100 graus Celsius, certo? Isso tudo, quando a gente fala assim, é ao nível do mar. O que é o nível do mar, pessoal? Vocês vão entender, eu vou dizer aqui a vocês. Porque a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas dependem da pressão atmosférica. Se a pressão é maior, o ponto de fusão é maior. Se a pressão é menor, o ponto de fusão é menor. Vocês vão entender daqui a pouco, que eu vou dizer a vocês já, como é, vou explicar um negócio para vocês. Então, preste atenção. A temperatura de ebulição é a temperatura em que um corpo passa do estado líquido para o estado gasoso. Mas é também a temperatura em que um corpo passa do estado gasoso para o estado líquido. Entendeu aí? A mesma coisa. Ó. Preste atenção. É uma temperatura característica na qual determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou liquefação durante o resfriamento. A pressão constante. Também é conhecida como ponto de ebulição. Preste atenção que temperatura de fusão é a temperatura em que passa do estado sólido para o líquido e passa do líquido para o sólido. É a mesma coisa. Temperatura de ebulição é a temperatura em que passa do estado líquido para vapor e passa do estado de vapor para o líquido. Certo? A mesma coisa. Lembre-se, tudo, pessoal, que a gente está falando aqui, certo? Quando a gente fala aqui, há uma pressão constante. E, geralmente, que eu estou falando aqui, a água vira gelo a 0 graus e o gelo vira água a 0 graus. A água vira vapor a 100 graus Celsius e o vapor vira água a 100 graus Celsius também. Certo, pessoal? Ah, Lázaro, mas você está falando aí que é o nível do mar. Sim, pessoal, o nível do mar, pressão, nível do mar, certo? Por exemplo, numa alta montanha, por exemplo, a água ferve mais rápido, certo? Bem mais rápido. Por exemplo, lá no Pico Everest, que é o pico mais alto do mundo, se eu for cozinhar uma coisa lá, a temperatura vai, por exemplo, a água ferve lá a cerca de 78 graus só. Então a água não está muito quente, não, certo? Quando ferve lá. Por isso que hoje todo mundo sabe, né? Eu sei que vocês sabem, nós sabemos, vocês sabem também que foi construída, né, pessoal? Foi construída uma panela chamada panela de pressão. Você sabe por que a panela de pressão ela é importante para nós? Por que Eduarda, que a panela de pressão é boa? Para cozinhar? Cozinha mais rápido ou mais devagar do que numa panela normal? Mais rápido. Criei foi trauma da panela de pressão, Lázaro. A daqui explodiu, é... arrancou janela, quebrou o gesso. Mas não tem nada não. Mas deixa eu perguntar a você. Numa panela de pressão, cozinha mais rápido ou cozinha mais devagar? Mais rápido, porque ela pega pressão. Por quê? Porque ela pega pressão e a pressão faz cozinhar mais rápido. É até porque ela pega pressão, mas não é porque a pressão faz cozinhar mais rápido. É o seguinte, olha, preste atenção. O que foi que eu disse para vocês? Quanto maior a pressão, maior a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Ou seja, vamos entender a panela de pressão, como é que funciona. Olha, quando eu coloco alguma coisa na panela de pressão, ela vai criar uma pressão. Lá dentro da panela, a pressão vai ser bem maior do que a pressão daqui de fora. Aqui fora, a água ferve a 100 graus Celsius. A 100 graus a água está fervendo. Ok. Lá dentro da panela, porque aqui a pressão é uma. A pressão aqui é pequenininha. Lá dentro da panela de pressão, a pressão é bem grande. Então, a água lá dentro da panela de pressão demora muito mais a ferver. Quando a água vem ferver dentro da panela de pressão, ela está bem mais do que 100 graus Celsius. Está bem mais quente. Entendeu aí? Então, o que acontece? Se está mais quente lá dentro, vai cozinhar as coisas mais rápido. Entendeu aí como é que a panela de pressão funciona? Ela aumenta a pressão dentro da panela. Como aumenta a pressão, demora mais a ferver. Como demora mais a ferver, o que é que ocorre? Cozinha mais rápido.
É por isso que bem rapidinho cozinha na panela de pressão. Porque a água lá ferve a bem, olha, bem mais do que 100 graus. Entendeu aí? Outra coisa é ignorância da gente, que a gente faz, por exemplo, muita gente acha que aumentar o fogo, quando o feijão está fervendo lá no fogo, aumentar o fogo vai fazer o feijão cozinhar mais rápido. Puro engano. Engano seu. Vai só gastar mais gás. Porque quando a água está fervendo, ela ferve a 100 graus Celsius. Você pode aumentar o fogo do jeito que você aumentar, ela continua a 100 graus Celsius. Até evaporar todinha, ela continua a 100 graus Celsius. Não aumenta, não passa de 100 graus Celsius que está lá na panela. O que é que vai acontecer? Você vai gastar mais gasolina, mais gás, né? Então, o que é recomendável? Quando começar a ferver, pode baixar o fogo. Você só aumenta para começar a ferver, que é para começar a ferver mais rápido. Depois que começou a ferver, pode baixar o fogo que continua do mesmo jeito. Está cozinhando do mesmo jeito. Tanto faz estar com fogo alto como com fogo baixo. Está cozinhando do mesmo jeito, porque está fervendo. Se está fervendo, está a 100 graus Celsius. De 100 não vai passar. Você pode botar o fogo maior do mundo embaixo. Vai continuar a 100 graus até evaporar a última gota de água. Interessante, né? Então, olha, cada substância tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Aqui nós de lado nós temos algumas substâncias. Por exemplo, tungstênio. Tungstênio, sabe o que é tungstênio? É um metal e ele é feito, o que faz, por exemplo, aqueles filamentozinhos das lâmpadas. Lembra das lâmpadas, aquelas lâmpadazinhas que a gente chamava bico de luz? Não tem um fiozinho lá dentro, enroladinho assim, uma molazinha lá dentro? Aquela molazinha que fica vermelhinha, quando acende, ela é feita de tungstênio, certo? Olha a temperatura de fusão, 3.414 graus. Temperatura de ebulição, 5.555. Platina, está aqui, ferro. O ferro fica líquido a 1.538 graus. O cobre, 1.085. O ouro, 1.064. A prata, 962. Temperatura de fusão, né? O cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, certo, pessoal? Sal de cozinha que a gente tem. O alumínio, o chumbo. O chumbo é bem rapidinho, né? 327 graus, né? O iodo, o enxofre, né? O enxofre. O naftaleno, né? Que é a naftalina, a 80 graus, né? Assim. O benzeno, 6 graus. Com 6 graus ele vira vapor. Né? A água a 0 graus, né? Fica líquido, sólido, né? O bromo, a -7, o mercúrio. Mercúrio, pessoal, não vou confundir com mercúrio que passa nas feridas, não. Não é mercúrio, aquele mercúrio, não. Mercúrio aqui que fala é um metal. É o único metal que é líquido na temperatura ambiente. É um metal líquido. Para a gente pegar nele, é líquido aqui na temperatura ambiente, certo? A amônia, né? A amônia as mulheres usam muito, né? A amônia, chama amoníaco, coloca nas unhas para tirar os esmaltes, né? Também conhecido como o quê? Como é o nome lá? Como é que se chama aquele bicho que tira as unhas? Como é que chama? Amoníaco, né? Para tirar o acetona. A acetona, pronto. A acetona é, na realidade, a amônia ou amoníaco. O metanol, né? Ó, cloro, etanol. Etanol é o álcool, viu? É o álcool, né? Metano, flúor. Flúor é uma espécie de gás, certo? É um gás. É o gás que tem naquelas lâmpadas fluorescentes. Por isso que o nome da lâmpada é fluorescente, porque dentro dela tem um gás chamado flúor. Olha aí. O nitrogênio, que é um gás, né? O oxigênio, o hidrogênio. Então, cada substância da natureza tem uma temperatura de ebulição, tem uma temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Temperatura de fusão é onde ela vira sólido e passa do líquido para o sólido e do sólido para o líquido. Temperatura de ebulição passa do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Certo? As aplicações aqui da temperatura disso aqui. As aplicações aqui que a gente viu, né? Olha, preste atenção, a água, né? O etanol. Temos muita coisa. Uma das principais aplicações, pessoal, da temperatura de fusão é a refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo, ela pega o petróleo que tira da natureza, bruto, aquele petróleo bruto, preto, óleo preto, que não tem nada, não presta para nada, aquele óleo daquele jeito que está. Aí o que elas fazem? Bota numa refinaria lá e faz o quê? Bota dentro de uma caldeira e mete fogo.
Aí eles sabem a temperatura de fusão de cada coisa que compõe o nosso querido petróleo. Então, pronto. O primeiro, quando começa a aquecer, a primeira coisa que evapora é o gás. Então, ele recolhe o gás lá e bota no bujão. Para a gente coisar. Aí depois, começa a evaporar. Aí evapora a gasolina. Aí eles recolhem, botam noutra coisa. Aí aumenta mais a temperatura. Aí evapora o diesel. Aí eles pegam e botam noutra vasilha. Olha só como é, tá vendo aí? Dentro do petróleo sai gás, gasolina, diesel, óleo lubrificante, sai graxa, sai o... Por isso que a Petrobras é rica. Exatamente. Sai o asfalto, né? Aquele asfalto, o betume, né? Aquele pretão que bota no asfalto. Uma parte que vira plástico também. Tudo isso está dentro do petróleo. Então, eles vão aquecendo e vão recolhendo a cada um. Por exemplo, a temperatura, eles sabem exatamente quando é que cada um evapora. Então, eu boto fogo aqui até daquele petróleo até evaporar a última gota de gás. Pronto, recolhe ali. Aí aumenta mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho a temperatura, aí já evapora outra coisa, aí aumenta mais um pouquinho, já evapora outra coisa. E vamos só fazendo isso, entendeu aí como eles são inteligentes? Por isso que a refinaria, né? A refinaria de petróleo ela é importantíssima. E o petróleo é uma coisa tão rica, né? Porque as temperaturas, a diferença na temperatura de fusão, certo, pessoal? A diferença aí nessas temperaturas é que ajuda a saber qual é que vai evaporar agora. Entendeu aí? Depois da temperatura de fusão, vem aqui a densidade. Só o que é densidade? Densidade de um corpo. Todos os corpos, tudo que existe na natureza, tem densidade. Eu pergunto a você, quem tem maior densidade? Uma pedra ou uma pena? Então, vou melhorar. O que tem maior densidade? Uma pedra ou um pedaço de isopor? O que é que você está dizendo, Lázaro? É o seguinte, para saber a densidade de uma coisa, eu faço o seguinte. Eu pego essa coisa e divido a densidade de uma coisa. O que eu faço? Eu divido, olha aqui, densidade. Eu pego a massa, olha a fórmula, uma fórmula aqui, olha. Uma fórmulazinha aqui, olha. Para encontrar a densidade de qualquer coisa, eu pego a massa dessa coisa e divido pelo volume em centímetros cúbicos. Como assim, Lázaro? É simples. Eu pego a coisa lá, boto dentro de uma... numa balança para medir a massa dela. Lembre-se, numa balança se mede massa, não se pesa. Isso eu já disse, mas vou dizer de novo. Boto numa balança, vejo qual é a massa dessa coisa. Olho qual é o volume dela. Quando eu dividir a massa pelo volume, eu sei a densidade dessa coisa. Por exemplo, aqui a densidade do chumbo, olha, 11,3 gramas por 1 centímetro. Ou seja, olha só, a densidade do chumbo é essa, 11,3 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, a densidade dos corpos, eles são comparados a uma densidade padrão. Qual é a densidade padrão? A densidade padrão é a densidade da água. A água é a única coisa na face da Terra que tem densidade igual a 1. Como assim, Lázaro? Se você pegar 1 quilo de água, certo? E você colocar num litro, dá 1 litro de água. Vocês acreditam nisso? Tá vendo aí? 1 quilo de água dá 1 litro de água. Então, quando você dividir 1 quilo por 1 litro, vai dar 1. Eu vou dividir 1 por 1. Não é assim? É a única substância na face da Terra que tem densidade igual a 1. Como é que calcula a densidade? Dividindo a massa pelo volume. A água é tida como densidade padrão. Então, para saber se uma coisa tem densidade maior do que a água, é só botar dentro d'água. Se eu botar uma coisa dentro d'água e ela afundar, é porque a densidade dela é maior do que a densidade da água. Se eu botar uma coisa dentro d'água e ela flutuar, é porque a densidade dela é menor do que a densidade da água. Entenderam aí? Temos aqui várias densidades. Olha aqui. Densidade do ósmio, da prata, não sei de quê, do líquido e por aí. Temos várias densidades de algumas substâncias, certo? Em gramas por centímetro cúbico, ao nível do mar, a 25 graus Celsius. Certo, pessoal? Preste atenção nisso. As mudanças de fase também mudam a densidade. Por exemplo, o gelo flutua na água, não flutua, não?
Vocês já botaram gelo dentro d'água? O gelo não fica boiando? Fica ou não fica? Vocês já botaram água dentro de um copo de gelo? Um copo cheio de gelo, botaram água dentro? O que acontece com o gelo? O gelo sobe. A mudança de fase provoca mudança de densidade com a substância. Por exemplo, o gelo, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água, certo? Apesar de ser água também. Mas está no estado líquido, está no estado físico diferente, certo, pessoal? Só para a gente ver aqui, densidade. Depois vocês vão aprender a calcular bem direitinho. Tem umas atividades para vocês fazerem, né, pessoal? Outra coisa aqui que a gente passou, né? Não vai dar tempo para terminar, mas vamos ver aqui. Na natureza, tudo é matéria e a matéria se mistura. Quando ela se mistura, pessoal, ela deixa de ser substância química e passa a ser uma mistura. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, olha, enxofre é uma substância. Ferro é uma substância. Cloreto de sódio é uma substância, certo? Mistura. Se eu pegar um bocado, cloreto de sódio é sal, viu, pessoal? Sal de cozinha. Se eu pegar sal de cozinha e colocar dentro d'água, deixa de ser uma substância e passa a ser uma mistura. Certo? Água. Substância água. Substância água. Depende dela. Ela pode ser uma substância, pode ser uma mistura. Se for água mineral, ela é uma substância. Ela é uma mistura. Porque água mineral, já está dizendo, dentro dela tem sais minerais. Não é só água. Além de água, tem sais minerais. Se for água destilada, é uma substância. Certo, pessoal? Não confunda. Mistura é uma coisa. Olha, os químicos consideram que a substância é uma porção de matéria que tem propriedade bem definida e que lhes são características. Entre essas propriedades estão temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E densidade. O fato de ser inflamável ou não, a cor e etc. Duas substâncias diferentes podem eventualmente possuir algumas propriedades iguais, mas nunca todas elas. Isso eu já falei para vocês, né? Propriedade da matéria. Então, preste atenção. Uma substância pura, como o próprio nome diz, está pura, ou seja, não está misturada com outra substância. Aí, já uma mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias puras, certo? Uma substância pura é só aquela coisa. Por exemplo, cloreto de sódio é só sal cozinha, não tem mais nada. Aí, se eu misturar cloreto de sódio com água, já tem uma mistura de sal com água. Certo, pessoal? A mistura. Prestem atenção nisso aqui, certo, pessoal? Então, lembrem-se disso que a gente está falando aqui, porque nós vamos precisar muito para vocês, no futuro de vocês. Em química, em ciência, certo, pessoal? Uma substância é aquele que está sozinho, sem ninguém misturar. Tem ninguém misturado, é uma substância. Quando eu misturo duas coisas, eu já não tenho mais uma substância, eu tenho sim uma mistura de substâncias. Certo, pessoal? As misturas, eu quero que vocês façam isso. Procurem na internet, vocês procurem os tipos de misturas que existem. Vocês vão fazer isso. A atividade de vocês hoje é essa. Procurar os tipos de misturas que existem. Certo? A atividade que vocês vão fazer na internet. Vão na internet procurar tipos de mistura. Certo? Ciências é isso, a atividade de vocês. E vocês vão me trazer na próxima aula para a gente ver que tipos de mistura vocês encontraram. Eu posso adiantar que são homogênea e heterogênea, certo? Homogênea e heterogênea. Vocês vão me dizer o que são isso, que é mistura homogênea, que é mistura heterogênea, certo? Na próxima aula, eu quero que vocês tragam isso. O tempo está acabando. Essa foi nossa aula de hoje. Atividade. Procurar na internet o que é, quais os tipos de mistura que existem. Certo? Ok. Beleza. Vou já sair e entrar no mesmo link. Os tipos de mistura de quê, Lázaro, que eu estava copiando?